Alcançando o coração do seu adolescente. Apêndice 1. Namoro e corte. Se vocês têm filhos adolescentes, não há dúvida de que o assunto sobre namoro já foi tópico de discussão. Como você está orientando seus filhos em relação a este assunto? Apesar das informações e pressões que seus filhos vão receber das pessoas ao seu redor, é importante que vocês conduzam os pensamentos deles a respeito desse assunto. Deus os colocou em uma posição de grande influência sobre seus filhos. Dessa forma, vocês criam expectativas saudáveis, ou às vezes não tão saudáveis, por meio das promessas que fazem. Ao dizerem ao seu filho de 13 anos, você poderá namorar aos 16 anos, vocês criam uma expectativa de que isso realmente será permitido. A maioria dos adolescentes até lembrará vocês em seu 16º aniversário a respeito dessa promessa feita tanto tempo antes. Certo, eu estou com 16 anos, agora eu posso namorar. Seja cuidadoso com o que vocês prometem para o futuro. Os 16 anos vão chegar rapidamente e quando seu filho chegar lá, provavelmente você estará arrependido por ter fixado uma idade para o namoro. Para compreender a dinâmica da corte e do namoro, será útil voltar à Bíblia e ao judaísmo do primeiro século. A corte, o namoro e a Bíblia. Seus filhos adolescentes devem namorar? E quanto às pressões dos colegas e expectativas dos amigos? O que dizer da corte? Podemos encontrar exemplos bíblicos a favor do namoro e da corte ou contra essas práticas? Vamos falar sobre a sabedoria da corte e a prática do namoro. De fato, a Bíblia não oferece instruções específicas para a corte e o namoro, embora a corte e o namoro até certo ponto tenha sido praticada pelos judeus do primeiro século. O único costume relacionado ao casamento encontrado na Bíblia é o noivado, cujo significado era comprometer-se visando ao casamento ou a tornar-se noivo. A palavra noivar significa um compromisso de casamento de um filho ou uma filha. Ela aparece na lei de Moisés, Êxodo 21, 8, 9, Levítico 19, 20, Deuteronômio 22, 25, 28 e 30. E também era usada de maneira poética pelos profetas. Deus, falando por meio de Oséias, disse: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Oséias 2, 19 e 20. Se procurar por uma declaração definitiva na Bíblia a respeito dos métodos e do tempo determinado para o noivado ou a corte, você não irá encontrar. Não há prescrição bíblica que dirija essas questões. O que sabemos sobre essas práticas é proveniente do estudo dos antigos costumes judaicos. Os costumes judaicos não devem ser vistos como um substituto para a revelação bíblica. Os historiadores judeus consideravam o noivado um ato formal de transferência de propriedade, em que o noivo dava dinheiro ou algo de valor monetário à sua noiva, como forma de segurança. Em troca, alguém da família da noiva, geralmente o pai, dava uma declaração por escrito que se tornou conhecida como um contrato de casamento. Embora não exista nenhuma recomendação bíblica, o contrato de casamento contendo o acordo de casamento tem sobrevivido por 2 milênios. Em 1828, Noah Webster, autor do Dicionário Americano da Língua Inglesa, definiu noivar como um contrato visando ao futuro casamento, feito por um pai em nome de sua filha ou por um homem que pede a mão de uma futura esposa. O contrato de noivado da avó de Anne Mer, datado de 13 de abril de 1906, oficializado na cidade de Boston, Massachusetts, está pendurado na parede de nosso quarto. Nele, Anne Mary, da província de Avellino, Itália, concordou em se casar com Pietro Perrino, de Boston, Massachusetts, quando ela veio para os Estados Unidos. Ambas as partes assinaram o contrato.
A cláusula do contrato de noivado sobreviveu até os anos 40, quando apareceu no dicionário consolidado Withers de 1942. 20 anos depois, o significado popular de noivado, com a cláusula de contrato de casamento, começou a mudar. Em meados das décadas de 60, o elemento contratual foi omitido por muitos dicionários, retornando a palavra ao seu significado hebraico original, um acordo para se casar, estar noivo. Namoro e corte. Em 1828, Noah Webster definiu o namoro como saber a hora do acontecimento ou designar uma data para um evento de acordo. Hoje, aproximadamente 175 anos depois, os dicionários modernos definem namoro como um compromisso social entre pessoas do sexo oposto. O fato de os adolescentes não namorarem 175 anos atrás não torna o namoro algo errado, apenas diferente dos tempos passados. O namoro deve ser julgado em seus méritos, não pela sua existência. Será que há algum mérito específico ou algum perigo em potencial no namoro como praticado em nossa cultura? Antes de responder essa pergunta, precisamos diferenciar o ato de namorar da corte. Cortejar ou fazer a corte foi definido por Noah Webster como o ato de cortejar, pedir uma mulher em casamento. Este significado mudou muito pouco depois do tempo de Webster. Hoje, o Dicionário Americano da Herança define corte como um ato de conquistar o amor ou a afeição visando ao casamento. Corte e namoro não são sinônimos. Aqui estão algumas diferenças importantes a serem observadas. 1. A corte pressupõe e requer idade madura para o casamento. Namorar é um ato diferente. Namorar é agora uma experiência cultural que permite aos adolescentes ter acesso prematuro a um tipo de comprometimento, um relacionamento com o sexo oposto, que deveria ser reservado para a corte. Isso pode ser muito perigoso e emocionalmente prejudicial. Nas frequentes idas e vindas dos relacionamentos entre namorados e namoradas, não é a estabilidade que se aprende por meio da experiência de namorar, mas a fragilidade. A troca de parceiros no namoro não leva um adolescente à maturidade, mas geralmente a sentimentos de insegurança e de fragilidade. Pelo fato de muitos adolescentes não possuírem autocontrole moral para manter suas crescentes emoções sob controle, o namoro para eles abre a porta para todo tipo de exploração, desde tirar vantagem financeira e social até entregar-se sexualmente. 2. A corte pressupõe a possibilidade de um verdadeiro relacionamento de amor maduro, que conduzirá ao noivado. O namoro não considera tal hipótese. O propósito do namoro é a satisfação pessoal imediata das necessidades dos que namoram, não uma busca em comum pela compatibilidade matrimonial. A maioria dos jovens namora porque está buscando desfrutar bons momentos aqui e agora. Tem a expectativa de alcançar um nível de prazer com o parceiro de namoro. Mas se as suas expectativas são frustradas, os adolescentes não desistem de namorar. Em vez disso, procuram outra pessoa para namorar. A corte não é tão passageira. 3. A corte é um compromisso pessoal e mútuo entre duas pessoas que desejam investigar a possibilidade de casamento. O namoro acontece na maioria das vezes porque o grupo de amigos espera que isso aconteça, em vez de ser o resultado de um interesse pessoal verdadeiro por parte do adolescente. O namoro algumas vezes ocorre para suprir desejos egoístas. 4. A corte leva em consideração fatores além do próprio casal, como os pais, a família e os parentes, o conjunto de crenças, os valores e as convicções pessoais. Leva-se em consideração o fato de que as decisões do casal podem afetar os relacionamentos próximos que são importantes. Esse não é o caso do namoro. O namoro é restringido por uma única e egoísta atividade, o namoro por si só. O que acontece entre o momento da chegada e o momento de ir embora é a única coisa que realmente importa para o casal de namorados. 5. A corte é um meio de alcançar um fim, que é o noivado.
O namoro é um fim em si mesmo. A ênfase do namoro é a satisfação presente e momentânea, não a possibilidade de escolher um cônjuge ou preparar-se para o casamento. A corte é, então, o prelúdio para um possível noivado. Seu propósito é prover um tempo para o casal descobrir, calcular e avaliar sua compatibilidade como parceiros potenciais de matrimônio para toda a vida. A corte não é uma fase de experimentação, mas de exploração. O namoro, por outro lado, é uma experiência social moderna que permite aos adolescentes ter acesso prematuro a um relacionamento sério com o sexo oposto, anteriormente reservado somente para a corte. Uma vez que a corte não é uma garantia de noivado ou matrimônio, mas um passo controlado em direção a isso, deve haver algumas orientações objetivas que permitirão a qualquer das partes interromper o processo ou, pelo menos, reduzir o seu ritmo. A corte não é um conceito linear. Não começa necessariamente no ponto A e termina convenientemente no ponto Z, sem rios ou vales entre eles. Ao longo do caminho, há variáveis que podem exigir algo emocional e espiritualmente de ambos os participantes, de maneira que nunca experimentaram antes. Quanto mais íntimas duas pessoas se tornam, mais os seus hábitos, não necessariamente agradáveis, se tornam conhecidos. É por isso que nem os jovens, nem os pais devem apressar o processo da corte, sem que haja a habilidade e o recurso para interrompê-lo. Ambos precisam ser capazes de controlar o relacionamento, se for necessário. Namorar versus acompanhar. Quando comparamos o namoro com a corte, não é o caso de achar que um está certo e o outro errado. O namoro não é inerentemente certo ou errado. N e eu ainda namoramos um com o outro. Nossas filhas casadas desfrutam de sua noite de namoro. O que faz o namoro aceitável ou inaceitável é a idade dos participantes, a conveniência do relacionamento, o contexto do namoro e o motivo para namorar. Será que existe um tempo quando um filho ou uma filha pode sair com alguém do sexo oposto num contexto fora da corte? Cremos que sim. Nossas filhas decidiram não namorar durante o período do ensino médio. Elas aceitaram o conselho de sua mãe, percebendo que o namoro não serve a um propósito espiritual e que frequentemente resulta em problemas. Porém, houve circunstâncias que lhes permitiram sair com um rapaz nesse tipo de contexto. O banquete de formatura do ensino fundamental da minha filha Amy foi um evento especial. Ela jantou no ginásio da escola, lindamente decorado, junto com os colegas da sua classe. O jovem que a acompanhou não era seu namorado. Ele foi seu acompanhante naquela noite. Um evento semelhante aconteceu quando ela estava no último ano do ensino médio. Ela foi acompanhada ao banquete da escola por um jovem a quem nós conhecíamos e aprovamos. Foi um evento divertido, porém único. Não havia compromisso de nenhuma das partes, além daquela noite. A diferença entre ter um acompanhante em um evento e um namoro está no propósito. Haverá algumas situações particulares em que um rapaz poderá acompanhar uma garota a um evento, sem que ele seja seu namorado. Há 5 características comuns no ato de acompanhar que diferem do namoro. 1. Acompanhar é raro e normalmente está ligado a uma solenidade, enquanto namorar é frequentemente não está ligado a nenhum evento especial. 2. Acompanhar a determinados lugares não envolve compromisso emocional com a outra parte. Namorar envolve. 3. Acompanhar não envolve um relacionamento de namorados. 4. O acompanhante a eventos diferentes não precisa ser a mesma pessoa. Os casais de namorados geralmente não mudam de parceiros, pelo menos até que um deles sinta que está na hora de terminar o relacionamento e talvez buscar um novo parceiro de namoro. 5. Acompanhar não cria possibilidade de defraudação emocional. O namoro permite que um adolescente alimente a ideia de amor e romance com alguém que provavelmente não venha a ser seu parceiro por toda a vida. Para concluir, não cremos ser sábio os adolescentes se envolverem na experiência do namoro.
Permitir que os adolescentes namorem sobre circunstâncias que podem levá-los à tentação e resultar em intimidades, relacionamentos de amor precoces, excitação e experiências sexuais é permitir que eles enfrentem sérias dificuldades no futuro. Esse tipo de namoro pode defraudar o futuro parceiro. Em 1 Coríntios 7, 1 a 5, o apóstolo Paulo chama a atenção para a questão da pureza sexual. Nesse texto, ele destaca uma verdade significativa, o domínio conjugal. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 1 Coríntios 7, 4. Paulo admoestou cada um a possuir seu próprio corpo em virtude dos direitos do domínio do outro. O domínio conjugal mostra que há um título de propriedade sobre os nossos corpos, retido em parte por nosso parceiro. Nós não devemos fazer nada que viole esse domínio antes ou durante o matrimônio. O domínio, nesse caso, não está limitado ao tempo. Minhas filhas mantinham seus corpos em santidade e honra muito tempo antes de conhecer seus futuros maridos. Elas o fizeram acreditando que o tempo era a única barreira ao seu relacionamento. Elas agiram com fé no futuro. O fato de elas, como solteiras, não saberem quem seriam seus respectivos parceiros só aumentou sua devoção pela pureza. Seus filhos devem estar cientes de que podem defraudar seus futuros cônjuges enquanto forem solteiros. Para muitos adolescentes, namorar é como provar uma caixa de chocolates sortidos. Dá-se uma mordida em cada um, fazendo que todos se tornem indesejáveis. As 3 fases da corte. Quando um jovem alcança a idade em que pode se casar e começa a fazer a corte, lembre-se que isso é uma questão familiar e não apenas um evento do jovem casal. É um processo de descoberta, uma revelação de almas, não apenas as almas dos filhos, mas também os pais de ambos. Descobrimos juntamente com nossas filhas que a corte se desdobra naturalmente em 3 fases: exploração, confirmação e comprometimento. Cada fase traz um novo nível de responsabilidade e desafios únicos para o casal e permite que qualquer parte puxe as rédeas e reduza a velocidade do processo. Fase 1. Exploração. A corte não é para pessoas estranhas. Só depois que seu filho ou sua filha desenvolve uma amizade é que a corte deve ser considerada. Entrar na fase de exploração da corte é reconhecer que o matrimônio é uma possibilidade, mas não uma promessa. O propósito básico dessa fase é permitir ao casal explorar e descobrir suas próprias emoções, além de uma simples amizade. Por meio dessa experiência de corte, o jovem casal aprende a reorganizar suas vidas para o benefício um do outro, desenvolvendo os aspectos que são agradáveis, enquanto modificam os aspectos desagradáveis de suas personalidades. As coisas em comum e as diferenças são descobertas, reforçadas e esclarecidas. Eles terminam essa fase buscando um significado concreto e compreensão em relação a seus novos sentimentos. Fase 2. Confirmação. Essa fase leva o jovem casal a se defrontar com a necessidade de se revelar um ao outro. Contudo, ao mesmo tempo, outra força mais poderosa pressiona a pessoa a se esconder e anular o processo de descoberta pessoal, o orgulho. O orgulho sempre tenta anular a descoberta ou pelo menos corromper a verdade sobre si mesmo. Durante o processo de confirmação, o casal aprende lições de dar e receber, a superar frustrações e lidar com os ciúmes, as inseguranças, os enganos, a ternura e exaltação do outro. Tudo isso ajuda no processo de confirmação da escolha de ambos. Por meio de tudo isso, eles alcançam uma confiança suficiente na expressão de amor um ao outro para assumir o relacionamento publicamente. Nas últimas etapas dessa segunda fase é que os fundamentos do matrimônio são realmente constatados. O novo amor do casal provê uma resposta agradável que simboliza uma unidade de sentimento. Isso é acompanhado pelas experiências exclusivas de confidência, segredos, planos futuros que são compartilhados e todos os outros elementos que compõem a singularidade de 2 pessoas apaixonadas. Fase 3. Comprometimento. Esse é o momento do comprometimento.
quando uma nova identidade está sendo profundamente criada na alma. Durante essa fase de amadurecimento emocional, a imagem do matrimônio é substituída pela realidade. Há uma completa unidade de pensamentos e sentimentos de um em relação ao outro. Não há apenas unidade, mas uma interdependência natural entre os dois, em que um continuamente completa o outro por meio de seus esforços. Eles alcançam uma união de almas, que somente espera a data do calendário. 10 diretrizes para fazer a corte. Essas diretrizes foram úteis para nós e nossas filhas. São sugestões que permitiram às nossas filhas terem acesso a nós e nós a elas, quando chegou o tempo da corte. 1. A corte não ocorre até que uma amizade compatível seja estabelecida. 2. A corte ocorre depois que ambas as famílias conhecem os dois jovens adultos. 3. Antes que o casal saia sozinho pela primeira vez, o rapaz deve pedir ao pai da garota permissão para sair com ela. 4. Os pais devem tomar conhecimento dos locais onde eles pretendem ir naquela noite. 5. Os dois devem trabalhar individualmente em seu relacionamento com Deus, mais do que no relacionamento de um com o outro. 6. O casal nunca pode ficar sozinho em nenhuma casa. 7. O rapaz deve informar continuamente os pais da garota sobre cada novo nível do crescimento emocional experimentado pelo casal em corte. 8. Não deve haver tempo prolongado dentro do carro estacionado se estiverem sozinhos. 9. A pureza no relacionamento deve ser preservada em todos os momentos. 10. Eles devem demonstrar respeito ao calendário de atividades de ambas as famílias em relação às suas próprias atividades. A corte não pode tomar o lugar de outras atividades, como noite da família, escola, ministério e igreja.